Nesse final de semana, minha sogra e meu sogro, a gente estava conversando um pouquinho e eles me perguntaram: Paulo, por que você escolheu essa área, né? Essa área é um pouco esquisita e tal. E aqui eu vou contar essa história. Por que eu escolhi a fisioterapia pélvica? Primeiramente, resumindo aqui, por que eu escolhi a fisioterapia? Desde pequena, eu era apaixonada por movimento, gostava de dançar, gostava de fazer a educação física na escola, amava fazer os alongamentos, fazia alguns alongamentos em casa, que a professora ensinava. E aí eu sempre, desde pequena, eu falava muito de estudar e eu iria estudar algo que fosse dinâmico, que tivesse movimento, olha só. E aí, quando eu estava na quinta série, sexta, sétima, dos 11 anos aos 14 anos, eu tinha uma professora de educação física e ela era maravilhosa. Ela passava bastante exercício, passava bastante coisas voltadas para a consciência do corpo. E eu, com 11 anos de idade, eu já queria exercício para afinar a cintura, exercício para o bumbum, exercício para a gente ficar mais forte. E eu ficava em cima dela e eu fazia, desde os 11, 12 anos de idade, eu faço exercício para bumbum, abdominal. Eu fazia, a pessoa com 11 anos de idade fazia 200 abdominais por dia. No cantinho do quarto lá eu tinha um corredorzinho, nem era muito espaço não. O meu quarto era pequeno e tinha uma cama de casal na época e tinha não é guarda-roupa, é cômoda. Então, o espaço entre a cama e essa cômoda era o espaço que me cabia para ficar deitada e fazer os abdominais ou ficar na posição de 4 apoios e fazer as extensões com a perna para trabalhar o glúteo e fazer outros exercícios que a professora ensinava. Olha só! E aí, nessa mesma época, nessa escola, eu estava fazendo uma pesquisa e pegando alguns livros, eu com algumas colegas, tinha até uma professora que estava acompanhando a gente, e aí toda a estante caiu em cima de mim e eu só fiz isso aqui, eu tentei segurar, tentei conter, mas não tinha força. Nisso todo mundo já veio tentando segurar, mas no eu tentar fazer isso aqui, eu fiz uma extensão muito grande da minha coluna. E eu senti aquele estalo, com certeza foi um deslocamento da minha articulação, acredito que um deslocamento da minha coluna, inclusive. Acredito que não chegou a ter fratura, mas se chegou também, eu não fiz nenhum exame na época para saber. Eu cheguei na médica, a médica passou um remédio para dor e para mim monitorando. E eu sentia muita dor, eu fiquei assim meses com muita dor nas costas. E essa professora de educação física, ela também tinha dor nas costas. E aí ela me passava, ela ia fazendo alguns exercícios, ela me ensinava alguns movimentos para fazer com ela, que ela tinha dor, e ela me ensinava a fazer esses exercícios, essas liberações às vezes nas costas, né? E eu fazia, e eu pegava minha mãe e fazia alguns exercícios com minha mãe também. E quando eu via assim, poxa, isso funciona, né? Então eu ficava assim, eu vou fazer educação física. Eu não sabia que existia fisioterapia. Passaram-se mais alguns anos no meu trajeto ali de escola, fui para o ensino médio. No ensino médio a gente teve um período lá da biologia, a professora precisou de licença. E quem entrou nos 15 dias que a professora de biologia estava de licença? Uma fisioterapeuta. E aí, quando ela se apresentou, eu fiquei encucada, fisioterapeuta, o que é isso? Não fazia ideia que era aquilo, mas aquilo me aguçou, eu queria saber o que era aquilo. Só que eu sempre tive muita vergonha. Eu não tinha coragem de levantar a mão e perguntar, o que é isso, professora? Aí eu esperei a aula acabar, todos os alunos saíram, e aí eu fui lá, com medo de um não, dela me dar uma má resposta, mesmo ela sendo super educada. Ô professora, fisioterapeuta, eu nunca ouvi isso, o que é?
como que é esse trabalho? E aí ela foi me contando, e algumas vezes no final da aula ela me contava um pouco da fisioterapia. E eu com meus, na época, se eu não me engano, uns 16 anos, eu já tinha certeza do que eu queria fazer. Eu iria ser fisioterapeuta. Eu tinha uma convicção muito forte. E mesmo na época, né, ninguém na minha família conhecia, não tive assim um certo apoio, ninguém falava assim, vai, faz isso. Aí meu pai queria que eu buscasse às vezes veterinária, que eu amava e amo, né, os animais, meus bichinhos, e sempre fui muito cuidadosa. Mas sempre gostei da natureza, então às vezes a mãe falava assim, ah, não sei, você tem que escolher, mas talvez uma engenharia. Minha prima, ela na época era, digamos que a primeira formada com a graduação no nível superior na família. Ela é zootecnista, então ela me incentivava mais para essa parte ambiental, engenharia ambiental, que era uma área que cresce muito e crescia muito na época, e é uma área que combina com a Paula, né? E eu não, eu quero fazer a fisioterapia. E eu tinha uma convicção muito engraçada que eu falava assim, alguém que eu amo vai precisar muito de mim, através da fisioterapia. E eu não sabia quem, e eu não sei definir hoje se realmente eu já consegui chegar nesse ponto, consegui ajudar quem eu amo, mas hoje na verdade eu vejo que é muito mais do que uma pessoa. Essa pessoa que eu acredito até que seja meu esposo, que eu conheci através da fisioterapia, mas eu vejo hoje que eu posso ajudar a minha família, cuidar um pouquinho, nem seja um pouquinho que a gente fica nessa vida correria, né, trabalho e tal. Eu às vezes não daria conta, não dou conta mesmo de cuidar da minha família como eu gostaria, mas eu vejo que eu tenho um conhecimento que eu posso favorecer. Minha mãe está com uma dor, eu posso ajudar. Quando ela fez uma cirurgia, eu pude com as técnicas que eu conheço. Minha sobrinha ficou dodói, eu usei um aparelho e ajudou bastante, né, para tratar a infecçãozinha que ela teve. Então, são coisas assim que preenchem a gente, né? E isso me fez, desde o início, ser uma pessoa muito realizada na fisioterapia. A cada etapa que eu fui fazendo, na graduação, nos estágios, eu me sentia realizada. Só que no meio dessa realização toda, eu gostei tanto de cada área que eu fiz o estágio, que eu conheci, que eu não sabia para onde eu iria. Eu não sabia qual seria o meu trilho, qual que seria a minha especialização. E aí que entra a fisioterapia pélvica. Calma lá que eu vou contar para vocês, olha só. Eu tinha passado lá por todos os estágios, né? E ainda assim eu falava assim, poxa vida, eu odeio o hospital e até o estágio que eu fiz no hospital eu encantei, porque eu vi o quanto é importante a fisioterapia lá no hospital. Tem pacientes que estão lá com pneumonia e tá com falta de ar e tal, você faz as técnicas respiratórias, aspira o paciente. É claro, eu não tenho nojo não, a gente enfiava a canula no nariz ou ali naquela traqueostomia, aquele buraquinho que eles fazem aqui para o paciente respirar, a gente colocava sonda, aspirava, tirava aquele catarro, tinha que aprender a mexer naqueles aparelhos, aqueles aparelhos que ficam lá com o coração batendo, com aqueles sinais, o fisioterapeuta mexe naquilo ali. E aí o paciente tinha um alívio imediato, era muito legal. E eu falava assim, poxa vida, até do hospital eu gostei, até do hospital eu trabalharia. Na época, quando eu formei, quando eu estudei, eu não tive experiência com a parte de uroginecologia. Eu gostava da parte de saúde da mulher, em outros âmbitos que eu cheguei a conhecer, que era a parte de drenagem linfática,
que é a parte de exercícios, como se fosse pilates mesmo, né? Exercícios posturais para gestantes. O meu trabalho de conclusão de curso foi voltado para cólica menstrual. Eu tinha muita cólica, então eu queria alguma coisa, entender, falar disso, estudar isso. Então eu estava treinada para a saúde da mulher, mas o curso em si ele era mais voltado para traumatortopedia, técnicas manuais, e eu amava traumatortopedia também. Joelho, gente, minha articulação favorita é joelho. Foi o primeiro paciente que eu atendi, foi joelho, e até hoje eu amo a articulação do joelho. E aí eu ficava assim, meu Deus, não sei para onde eu vou. Mas eu tinha lá no fundo assim também aquela intuição. Na hora certa eu vou descobrir onde que eu vou trilhar, qual que é o caminho. Então eu vou agora acompanhando as oportunidades. Na época, quando eu formei, eu fui convidada para trabalhar num estúdio e lá só tinha mulheres. Lá eu ia trabalhar com pilates, aí fiz minha formação em pilates, comecei a trabalhar com as mulheres. Eu falei assim, engraçado, será que eu vou... Será que é um sinal para mim realmente entrar na área da saúde da mulher? Aí lá eu percebia, mas não tinha consciência. Olha só, você vai entender daqui a pouquinho, vou te contar, calma aí. Olha só, tinha pacientes que às vezes eu passava alguns exercícios e elas não faziam exercício. Lá na aula de pilates geralmente eram 3 pessoas. Aí eu passava, olha, fulana, você vai fazer tal exercício, não sei quem, e eu acompanhando as 3. E aí tinha momentos que às vezes aquela aluna falava assim, Paula, esse exercício aí eu não quero fazer não, ou esse exercício eu não posso fazer. Eu falei, engraçado, por quê? Por que será, né? Aí às vezes as alunas iam saindo e deixava ela no final e falava assim, olha, por que, né, esse exercício te causa alguma dor? Me conta, o que você não quer fazer, se ele está dizendo que você não consegue ou você não pode fazer? Aí elas falavam assim, Paula, se eu fizer esse exercício eu perco xixi. Aí eu, beleza, entendi. Só que eu não sabia o que eu fazia, o que eu poderia fazer. Aí eu pesquisei algumas coisas de exercícios de Kegel, que é um estudioso que começou a fazer esse trabalho voltado para a parte de uroginecologia. Só que a gente passava lá alguns exercícios gerais, aí eu tentava abordar um pouco da consciência do assoalho pélvico, exercícios, por exemplo, que hoje eu falo com vocês que não resolvem, mas é o que a gente aprende por alto, que são exercícios para a perna mesmo. Aperta uma bolinha, alguns agachamentos, respiração, mas não estava resolvendo. Mas ficava por isso aí, então a gente acabou buscando outros exercícios, né, com essa e com outras pacientes que tinham essas queixas também, outros exercícios que não forçassem o assoalho pélvico para que ela chegasse até uma perda de xixi. Mas eu não tinha noção disso. Beleza. Aí, vou pular uma etapa, senão esse vídeo vai ficar enorme. Eu vim para o consultório. Eu fui convidada por uma professora para trabalhar nesse consultório. Ela ia atender a parte de uroginecologia e eu entrar com atendimento de pilates para as gestantes que ela iria acompanhar. E aí, nessa época, eu já estava diminuindo os meus horários lá nesse estúdio que eu trabalhava para começar a vir para cá. E a gente começou a estruturar tudo, consultório, parte legislativa, essa burocracia de deixar tudo registradinho, nome, conselho. Gente, é uma burocracia só para você registrar, organizar essa coisa de consultório, clínica e tudo mais. Aí quando estava tudo ok, beleza, já tinha feito o combinado, a professora, foi minha professora da saúde da mulher, no caso já a colega de trabalho, ela iria trabalhar com a parte de uroginecologia e eu com a parte de pilates para gestantes, educação postural. E aí ela não pôde, ela teve um problema pessoal e ela não pôde trabalhar aqui no consultório. Ela desistiu, ela realmente desistiu do consultório. E ela só me falou o seguinte, agora eu te
um cabelinho aqui. Ela me falou só o seguinte: Paula, por que você não experimenta essa área? Por que você não faz um curso e vê se você vai gostar dessa área? E se você gostar, você começa a atender. Porque, Paula, tem muita demanda, tem muita gente que precisa disso. Eu não tinha noção disso, gente, não tinha noção nenhuma. E foi coincidentemente na época que ela iria sair, foi meio que mês de agosto de 2019, olha só. Em agosto de 2019, ela ia desistir e ela tinha até começado a atender algumas pacientes. Essas pacientes ficaram sem tratamento, elas interromperam o tratamento. E aí eu fui fazer um curso em setembro de 2019 com a equipe da Baracho Educação, que é uma equipe maravilhosa. E quando eu cheguei lá já foi assim emocionante, porque alguma coisinha, a gente teve uma matéria na Faculdade de Saúde da Mulher, alguma coisinha, alguns estudos eu já tinha lido, o livro de Saúde da Mulher que eu estudei na época era da Elza Baracho. Então quando eu cheguei lá no curso, em contato com a Elza Baracho, não tinha explicação a minha sensação. Era como se você tivesse um sonho, algo impossível mesmo. Gente, dá até uma emoção, porque é como se você imaginasse, pensa só, você tem um ídolo, e aí você tá de cara com aquele ídolo. Então, eu li um livro, eu estudava um livro ali, eu pesquisei, usei algumas coisas para o meu trabalho de conclusão, que era voltado para a cólica, né, para a saúde da mulher. E aí eu vou para um curso e tô lá ela de cara, pessoalmente, presencialmente, ela explicando, né, passando tudo aquilo pra gente. E aí eu já estava assim, mais realizada ainda e encantada. Nesse curso, ele foi como se fosse uma explosão, sabe quando sua mente explode, os pontos se interligam, é como se a sua mente clareasse, é uma luz mesmo. Então, eu fiz esse curso e eu falei assim, puta que pariu, putz grila. Gente, eu tinha problemas, eu tinha disfunções pélvicas que eu não tinha noção nenhuma. E eu era profissional, eu sou, né, profissional da saúde, eu não tinha consciência. E aí, sabe o que mais me martelava? É que se eu, profissional da saúde, fisioterapeuta, que tinha feito foi uma matériazinha só, mas eu já tinha alguma noção dessa parte de saúde da mulher, eu tinha disfunções pélvicas e eu não tinha consciência. Então, se eu não tenho consciência, quem dirá quem não tem nenhuma ligação com a saúde, não é profissional da saúde. Se eu, profissional da saúde, não tinha consciência que eu tinha um problema, quem dirá quem não era profissional da saúde, quem é leigo, que não entende nada dessa parte. E aí eu vi o quanto nós mulheres não temos conexão com o nosso corpo, nós não temos entendimento do nosso corpo, é uma total falta de autoconhecimento. E aí quando, nesse curso já, eu comecei a me entender o que estava acontecendo comigo, aquilo ali foi tão libertador, mas ao mesmo tempo tão empoderador. Gente, quando a gente se conhece, a gente sabe até se defender melhor, a gente sabe até falar não. A gente fala, não, isso aí não é pra mim, isso eu não quero. É um empoderamento, assim, sensacional. E daí eu falei assim, é isso que eu quero, eureka, invene, encontrei mesmo o que eu quero, o que eu amo, o que me faz brilhar os olhos. Que é a fisioterapia pélvica, que é o assoalho pélvico. Gente, eu amo essa estrutura. E eu vejo o quanto ela é importante na nossa vida e o quanto a gente está desconecta dela, o quanto a gente não conhece essa área. Então foi aí que eu me encontrei, foi aí que eu defini que a fisioterapia pélvica era a especialidade que eu queria. E cada dia mais eu vejo isso, porque a fisioterapia pélvica, ela me fez trilhar caminhos, buscar mais e me superar.
Quando a gente encontra aquilo que a gente ama, a gente tem uma motivação que faz superar seus próprios limites. Eu, há 4 anos atrás, eu nunca me imaginei usando um aparelho. Eu ficava assim, não, que fisioterapia tem que ser mão, que aparelho não vale de nada. Gente, o que eu mais prezo hoje é a tecnologia a nosso favor. E hoje eu vejo tanto que os aparelhos, as tecnologias, a gente vai fazer um vídeo aqui nesse canal de aparelhos, de equipamentos que eu tenho e tudo mais, é me esperar, porque eu sei que tal aparelho vai me contribuir para gerar tal resultado para o paciente. Outras limitações também, eu tinha muitas crenças e tudo mais, e eu vejo que foi a fisioterapia pélvica, foi esse amor, esse desejo de buscar mais, de evoluir para melhorar sempre e promover o melhor para as minhas pacientes. Aqui eu tô gravando um vídeo. Gente, eu tinha vergonha de gravar um áudio no WhatsApp. Eu só respondia as pacientes e todas as pessoas por mensagem, eu só escrevia. Eu tinha vergonha porque minha voz é feia, porque eu falo devagar. Porque, sei lá, eu tinha vários complexos, eu não gravava um áudio. Eu tô aqui gravando vídeo, falando aqui, chorando e... Por quê? Porque tem uma força, tem um propósito acima disso, muito maior que isso, que é mostrar para o mundo que existe o assoalho pélvico e que esse assoalho pélvico é uma estrutura que a gente tem que dar uma atenção importantíssima para ele, uma atenção especial, porque ele reflete em todos os âmbitos da nossa vida. Se você está com um problema no seu assoalho pélvico, você tem, por exemplo, uma perda de xixi. Às vezes você vai deixar de ir à academia, de malhar, de cuidar do seu corpo, porque você tem vergonha de perder xixi perto do professor e das colegas de você. Talvez você tenha dor na relação, por exemplo, e você até terminou com seu namorado, que você se sente obrigada a ter relação com ele, e aí aquele trem tá ruim e você não quer mais, você quer fugir, aí você vai terminar o relacionamento, que talvez seria um relacionamento bacana, para evitar uma dor que você não sabe que tem um tratamento, que isso resolve. Talvez você faça cocô na roupa e você deixa agora, você não sai de casa, porque você não quer fazer cocô na roupa e gente, é cada história que a gente ouve aqui e assim, são tantas limitações mesmo. Eu finjo orgasmo, eu não gosto daquilo, mas eu não falo, eu não me posiciono, eu não me conheço mesmo, eu não sei o que é bom pra mim, eu não sei quando tá tudo bem, eu não sei quando eu tenho um problema na minha estrutura pélvica, eu não tenho nem consciência disso. Tem gente que perde xixi e não tem nem consciência de que perder xixi é um problema, é um sinal lá que você tá doente já, você tem um problema no seu assoalho pélvico. A gente não tem essa noção. Você tá, por exemplo, gripado, resfriado, você sabe, opa, gripei, tô dodói, preciso de tal remédio ou preciso ir no médico. A gente já tem essa consciência. Agora lá no assoalho pélvico, não, você tá às vezes com uma dificuldade de fazer xixi, por exemplo, e você não percebe. Você às vezes até tem aquela coisa, tá difícil fazer xixi? Sento, relaxo, tá difícil, mas você não considera aquilo vai acontecendo e vai virando uma bola de neve até o problema ficar tão insustentável que aí você fala assim, não tô aguentando, tá me dando esse problema, não tô aguentando, vou procurar uma ajuda. Aí vai no ginecologista, às vezes nem o ginecologista tem a consciência que isso tem um tratamento, que a gente pode resolver e que tem a fisioterapia. Tem gente que vai por um bloco cirúrgico, faz uma cirurgia desnecessária muitas vezes, porque não tem noção da função do assoalho pélvico, dessa musculatura. Ela não sabe o que é preciso ser feito na fisioterapia pélvica para melhorar essa função e que ela não precisaria de fazer uma cirurgia, por exemplo. E aí quando eu vou vendo essas histórias, vou vendo as pacientes que eu vou atendendo e o quanto elas vão melhorando, eu falo assim, poxa, é isso que eu quero pra minha vida. Eu amo o meu trabalho, assim, com muito orgulho. E pronto, é isso. É por isso que eu escolhi a fisioterapia pélvica.
E como mensagem final, eu vou deixar para você o seguinte. Primeiro, cuida do seu assoalho pélvico. Essa musculatura, ela é a mais importante. Eu vou puxar para mim aqui. Ela é a mais importante do seu corpo. Vamos colocar assim? Na verdade, seu corpo é todo importante. A gente tem que ter uma atenção especial com a sua saúde, tá? Na sua saúde em geral, mas em especial a sua saúde íntima, porque ela tá ligada a funções importantíssimas do seu corpo e que vão envolver outras questões. Questão social, questão de um relacionamento, questão de humor, de autoestima, tá? Então é importante que você dê uma atenção especial para essa região. Segunda mensagem que eu tenho, segunda e última mensagem que eu tenho para você é a seguinte: quando você estiver escolhendo aí sua profissão, talvez você já tenha até escolhido e não esteja se sentindo realizada. Busque incansavelmente aquilo que você deseja, aquilo que faz o seu coração bater mais forte, aquilo que faz seus olhos brilharem. E talvez você estiver nessa profissão, nessa área de atuação que você já ama, beleza, siga em frente. Não é tudo flores, mas eu tenho certeza que seu coração ele fica mais preenchido quando você faz aquilo que você ama. É até um processo de conhecimento mesmo. Conheça você, perceba-se, saiba o que realmente te faz se movimentar, se superar. É isso. Se o que você está fazendo hoje te faz buscar melhorar cada dia mais, te traz essa sede de melhorar, de estudar, de conhecer mais, aí você está na profissão certa. Se você não estiver nesse ponto, talvez reveja, você não está na profissão, no seu trabalho certo. É isso. Ó, um beijo pra você. Você que tá assistindo aqui, curte, compartilha. Se inscreve se você não é inscrita. Se inscreve aqui para fazer parte. Ativa as notificações. Toda semana eu vou trazer um vídeo, vou contar um caso, vou falar do assoalho pélvico, vou trazer dicas e muita coisa legal aí sobre a saúde pélvica, a saúde íntima. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Muito obrigada.